Oi, meu nome é Karina e no vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma categoria de investimento que proporciona a diversificação do seu dinheiro dentro do setor imobiliário. Em um único fundo, existem vários imóveis de grande valor e que são administrados pelo gestor desse fundo. O diferencial é que o investidor não precisa depender de um valor alto e comprar um imóvel para poder ter rendimentos mensais. Existem cotas por volta de R$100. A remuneração é feita em cima da quantidade de cotas adquiridas. Quanto mais cotas, mais rendimento também terá. Nesses fundos, o dinheiro aplicado de todos os investidores é administrado pelo gestor, que decide quais imóveis vai incorporar ao fundo, podendo ser terraços, lajes corporativas, grandes prédios, shoppings, entre outros. Então, o valor do patrimônio desse fundo costuma ultrapassar milhões de reais, o que seria praticamente impossível que um investidor de pequeno a médio porte consiga aplicar sozinho. Então, essa é uma das grandes vantagens mais expressivas em se tratando de FIIs. Você deixa de ficar sujeito a apenas um imóvel, correndo o risco de algo acontecer na região e o desvalorizar, bem como não conseguir alugar e ele se tornar um passivo, uma dívida que vai te trazer muita dor de cabeça. Então, investindo em fundos, você diminui essa oscilação. Como os imóveis que estão no fundo costumam ser bem importantes, esse risco de não estar alugado é mais baixo, justamente porque o gestor já visa sempre encontrar o melhor para você, o mais rentável, sem contar que existem também muitos inquilinos e não um só. Quando você investe em um fundo imobiliário, recebe mensalmente. Ao invés de ser aluguel, chama-se rendimento. Existe a isenção de imposto de renda para os fundos. Então, o percentual que geralmente é cobrado na tributação de investimentos fica livre para você. A tributação de outros tipos de fundos costuma acompanhar a tabela regressiva, que começa em 22,5% em cima dos rendimentos para até 180 dias, para a menor alíquota de 15% também em cima dos rendimentos. Então, o percentual que geralmente é cobrado na tributação de investimentos fica livre para você. A tributação de outros tipos de fundos costuma acompanhar a tabela regressiva, que começa com 22,5% em cima dos rendimentos para até 180 dias, para a menor alíquota, que é de 15%, mas somente depois de 720 dias de aplicação. Quando você adquire o imóvel em si, a parte que recebe do aluguel, que é descontado o imposto, é perdida. O seu ganho real, então, diminui. Outro ponto importante é que você somente arcará com o imposto ao se desfazer das suas cotas. Por exemplo, você adquiriu uma cota por R$115 e vendeu por R$125. Esses 10 de diferença serão tributados. Você é isento apenas nos seus rendimentos enquanto as cotas forem suas. Se você ainda está em dúvida sobre adquirir um imóvel ou investir em fundos imobiliários, aqui vai uma dica muito importante para você. Ao alugar o seu imóvel, você precisa pagar comissão ao corretor, que geralmente está na casa dos 4 a 6% do valor total do seu imóvel, fora a parte contratual, os registros, a manutenção desse imóvel, benfeitorias gerais, ter que procurar profissionais para pesquisar preço para as reformas, fora também a compra de materiais e o tempo gasto para lidar com todas essas obrigações. Enquanto no fundo imobiliário, você apenas compra as cotas, no qual o gestor já cuida de tudo para você, paga os rendimentos mensais, então você nem precisa sequer se preocupar com a parte burocrática, nem escolher o imóvel, a região que ele está situado e também as condições que ele se encontra. Falando da parte prática na hora de investir, agora vamos ver alguns pontos que você precisa saber avaliar na hora de escolher o seu fundo imobiliário. Quando você adquire uma cota, os imóveis que estão ali podem se valorizar, o que é muito bom para você. Assim, a sua cota e também os seus rendimentos vão se valorizar. O oposto também pode acabar acontecendo, infelizmente. Caso haja uma oscilação negativa no valor das cotas, o rendimento vai acabar caindo. O papel do gestor é justamente fazer uma boa alocação do recurso dos cotistas e distribuir em vários tipos de imóveis para balancear essas flutuações
e elas não serem assim tão sentidas por você. Essa desvalorização pode acontecer quando os imóveis não estão alugados e os custos como IPTU, por exemplo, é pago pelo gestor, deduzindo esses custos dos lucros oferecidos. Então o valor da cota acaba caindo. Esse risco tende a ser maior em imóveis que não possuem empresas com fins lucrativos. Então, ao adquirir seu fundo, dê uma olhada bem na lâmina dele, que nada mais é do que um documento que mostra os dados daquele fundo. A lâmina pode ser encontrada no site do administrador do fundo. O administrador é o que supervisiona o trabalho do gestor, entre outras coisas, constituindo o fundo e aprovando o seu regulamento, as regras de funcionamento e o objetivo também da sua política de investimento do fundo. Os administradores são pessoas jurídicas autorizadas pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Esse foi o nosso vídeo sobre fundos imobiliários. Então se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo se você quiser ver mais conteúdo sobre renda variável.